8 horas da manhã, hein? Hoje, quarta-feira, 24 de março de 2021, Jornal da Bandeirantes, gente, no ar para todo o Brasil, 60 emissoras afiliadas, também pelo Facebook, pelo YouTube da Rádio Bandeirantes. Daqui a pouquinho começa uma reunião importante, hein? Que foi anunciada em primeira mão no Canal Livre da Band no último domingo pelo presidente do Congresso Nacional, o senador Rodrigo Pacheco, né? Uma tentativa de unir os poderes, fazer um pacto pelo enfrentamento daquilo que precisamos para vencer o momento mais crítico da pandemia de coronavírus no Brasil. Nós estamos há mais de um ano lutando contra esse vírus e claro que essa descoordenação nacional, a falta de um rumo, né, tem feito com que administradores públicos, empresários tenham tomado medidas aí ao bel prazer, sem uma coordenação regional, sem uma coordenação nacional da pandemia. Vai ser mais uma oportunidade que nós teremos para tentar colocar a coisa nos eixos e para que nós consigamos então ultrapassar esse período de maior dificuldade. E claro, focar naquilo que é importante, que é garantir renda para quem está perdendo muita renda nessa pandemia, para ajudar aqueles mais necessitados, para fazer uma estratégia para que mais vacina chegue e para que nós possamos discutir qual é o melhor debate de isolamento social, né, para cada região, o que é possível fazer em cada região do Brasil. O Brasil é um país de dimensões continentais, não dá para ter uma política una, mas dá para ter uma política coordenada, dá para ter uma coordenação de ações por parte do governo federal, junto com os estados, junto com os municípios. O legislativo está aí para ajudar, o judiciário vai participar da reunião e nós certamente teremos aí alguma repercussão daquilo que foi dito dentro de quatro paredes por essas autoridades que vão se reunir daqui a pouquinho. Ainda que de maneira tardia, ainda que com muita resistência, temos que saudar essa iniciativa, né, e ter esperança de que eles possam encontrar um rumo. Afinal de contas, né, nesses momentos de maior gravidade, se espera uma posição muito mais firme do poder público, uma posição muito mais enérgica do poder público para que nós tenhamos, então, sucesso nessa empreitada. Ontem o presidente da República, Cláudio Humberto e Thaís Freitas, fez um pronunciamento à nação, né? Bem diferente de tudo que ele tem dito aí. Não falou de jacaré, não falou de marica que usa máscara. Esqueceu de dizer, né, que ele recusou 70 milhões de doses da Pfizer que estavam sendo oferecidas para o Brasil, disse que ele não era vendedor, né, que os vendedores tinham que vender vacina aqui. Bom, todas as bobagens que disse aí ao longo dos últimos tempos. O importante é que diz que a vacinação é importante. Isso é um fundamental do discurso do presidente da República. Falou e garantiu que o Brasil vai ter vacina, isso é muito importante. Discursou realmente com palavras que a população há muito tempo estava esperando, né? Esqueceu de reconhecer os seus erros, de pedir desculpa por essas coisas todas. Falta grandeza, não só a ele, mas a muitos homens públicos do Brasil e de muito tempo a gente tem falado sobre isso e claro que isso faz toda a diferença, porque o povo não é bobo, o povo lembra, o povo sabe do que foi dito e sabe dessa mudança de discurso. Tem efeito Lula no meio, tem essa questão dos políticos, né, que agora estão tomando conta do legislativo, essa proximidade do presidente da República com um grupo importante, né, de parlamentares. Então tem todas essas questões aí incluídas e claro, né, a pressão dos economistas, a pressão daqueles que seguem o governo pelo ministro Paulo Guedes e que botaram aí a faca no peito, né, do governo com reivindicações importantes, principalmente sobre esses dois quesitos, vacina e isolamento social. O mundo todo, o mundo civilizado que está conseguindo enfrentar a pandemia, está adotando essas estratégias. O que falta para o Brasil é entrar nessa agenda de cabeça, né, e que nós tenhamos notícias como essa que foram trazidas pelo presidente no pronunciamento ontem por mais vezes. Mais vacina e uma discussão coordenada com autoridades de todo o Brasil a respeito do chamado lockdown, se ele é possível ou se não é, o que é possível fazer nesse momento. Cláudio Humberto, Thaís Freitas conosco aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Bom dia, Cláudio. Muito bom dia, Pedro Campos. Bom dia, Thaís Freitas. Bom dia, Brasil. Olha, ontem a gente passou toda a tarde, parte da noite, aí acompanhando pacientemente, né, para quem tem essa paciência, o julgamento da segunda turma do Supremo Tribunal Federal em torno da suspeição ou não do ex-juiz Sérgio Moro, o juiz da Lava Jato, que ficou célebre exatamente por suas decisões, suas sentenças que meteram na cadeia ali umas 2, quase 3 centenas
e executivos corruptos aqui no nosso país. Bom, o fato é que, muito embora o ministro, isso foi uma vitória pessoal, mais pessoal do que, digamos assim, jurídica, do ministro Gilmar Mendes, né, que trava uma guerra, uma queda de braço com a Força-Tarefa da Lava Jato já há anos, e ontem foi o triunfo final do ministro Gilmar Mendes, fazendo com que a segunda turma do Supremo Tribunal Federal declarasse que o juiz, o ex-juiz, foi suspeito ao tomar decisões envolvendo, por exemplo, o ex-presidente Lula, ainda que as sentenças do juiz Sérgio Moro não tenham sido reformuladas, a não ser para aumentar a pena, dado o convencimento das demais instâncias da culpa do ex-presidente em relação aos crimes dos quais foi acusado, ou ainda é acusado, crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. Mas, assim, apesar de o ministro Gilmar Mendes haver ocupado quase toda a sessão, né? Eu acho que alguma coisa próxima de 90% do tempo em que transcorreu a sessão da segunda turma, a coisa mais importante que vimos ontem foi a mudança de atitude ou de posição da ministra Carmen Lúcia. Não é exatamente uma coisa rara de se ver um magistrado reconsiderar decisões. Isso é até, enfim, em outras instâncias, é uma coisa basicamente rotineira, né? O magistrado toma uma medida até de caráter liminar e aí uma das partes recorre, pede reconsideração e é frequente que de fato isso venha a acontecer. Agora, no Supremo Tribunal Federal, em geral, muda a posição o entendimento do Supremo, né, radicalmente. Você viu como aconteceu na questão da prisão após segunda instância, e agora muda também o entendimento em relação a uma questão central do Brasil, que foi a Lava Jato nos últimos anos. A ministra Carmen Lúcia certamente sabe que daqui para frente, quando ela, durante um julgamento do Supremo Tribunal Federal na segunda turma ou no plenário, concluir o seu voto e usar aquela famosa frase é como eu voto, as pessoas vão ficar sempre com o pé atrás. Será que, de fato, essa é a posição final, definitiva da ministra? Porque é um dos aspectos mais fundamentais que podemos discutir mais adiante sobre a instalação no Brasil, em definitivo, pelo Supremo Tribunal Federal, da mais absoluta insegurança jurídica. Você não sabe nem sequer mais se o voto do ministro, que ele falou com tanta convicção, com tanta firmeza, está valendo ou não está valendo, né? Porque a qualquer momento ele pode mudar de atitude e, com isso, mudar o entendimento da própria corte, como aconteceu ontem. Agora são 8h08. O Pedro Campos falou sobre essa reunião que acontece agora em Brasília. O Cláudio destacou o julgamento ontem no Supremo, para lembrar vocês, queridos ouvintes, que de tédio a gente não morre aqui nesse país. Então, eu queria aproveitar a abertura do Jornal Gente e chamar a atenção para uma outra questão, que diz respeito ao que acontece no estado de São Paulo, que é o estado mais populoso e mais rico do país. Ontem nós tivemos a divulgação do que acontece agora, qual é o quadro da pandemia no Brasil, com aquele número chocante e inadmissível de 3.251 mortos no Brasil. É verdade que esse número não reflete 24 horas, ele reflete o que é contabilizado. E as terças-feiras têm sido os dias com os números mais altos, porque absorvem parte daquilo que não é contabilizado nos finais de semana, quando algumas secretarias estaduais de saúde têm um trabalho mais lento no registro dos óbitos por Covid. Feito esse à parte, o que a gente teve de números ontem? No Brasil, 3.251 mortos em 24 horas. Em São Paulo, 1.021 mortos. Se a gente olha no mundo, qual é o quadro hoje? Estados Unidos, nas últimas 24 horas, 892 mortes. México, 809. Itália, 551 mortes. Rússia, 419 óbitos por Covid. Ou seja, se a gente olha aqui a condição do estado de São Paulo em relação ao mundo, São Paulo ontem teve mais de 1.000 mortos. Nenhum outro país do mundo teve mais de 1.000 mortos no dia de ontem. E os Estados Unidos, que hoje aparecem no segundo lugar dessa corrida mórbida, estão num declínio consistente
já há algumas semanas do que acontece em relação a mortes por Covid. Os Estados Unidos bateram 5 mil no pior dos momentos e hoje estão com menos de 1.000 mortos registrados. Então, é hora da gente olhar aqui o que todo mundo errou. O pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro me convenceu ontem? Não me convenceu, porque é um discurso dúbio. Em qual presidente eu devo acreditar? Naquele que vem ontem em rede nacional e diz que o Brasil é o país da vacina e que está fazendo tudo para que isso seja feito dessa forma, ou daquele que nas inúmeras, incontáveis, dezenas de lives vai lá e parece que fala muito mais com o coração e aí fala essas bobagens que o Pedro já citou. Ontem era um presidente pressionado, claramente pressionado, e parece, pelo menos eu tive essa impressão, de que o discurso não grudava na pessoa. Porque ele já disse tantas vezes o oposto, que em quem é que a gente acredita? No Bolsonaro de ontem ou no de anteontem? Mas isso não tira o fato de que a gente tem que ver o que todo mundo fez de errado nesse momento. E São Paulo, que sempre se colocou como o bastião da ciência, sempre se colocou como aquele que se contrapõe às bobagens que são ditas por outras autoridades, como explica hoje o número de mais de 1.000 mortes? Ontem o secretário de Saúde de São Paulo, Jean Gorenstein, deu várias entrevistas, inclusive aqui na Rádio Bandeirantes, e olha, uma ginástica verbal para justificar o que está acontecendo aqui. É claro que São Paulo é parte do Brasil e claro que a gente não conseguiria fazer com que um estado seguisse num rumo absolutamente diferente do que acontece no país como um todo, porque o vírus circula. Mas, se em São Paulo existem mais recursos, se em São Paulo existe o Instituto Butantan, que até agora está sustentando o Brasil com vacina, por que São Paulo não conseguiu ter um desempenho melhor do que outros estados nessa crise da Covid? Eu queria deixar essa pergunta aqui para reflexão da bancada e dos nossos ouvintes também. Lembrar que no WhatsApp 11 999 048756 você conversa conosco, manda a sua opinião, deixa o seu nome e o lugar de onde você está falando, que a gente registra aqui ao longo do Jornal Gente o que o nosso ouvinte pensa a respeito desses muitos temas, todos eles fundamentais para o nosso futuro. Pedro Campos.